Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Oro sim, permanece na live que no final a gente ora, tá? Eu não consegui entender o seu nome. Qual que é o seu nome? Porque tá em outra língua. Coloca o seu nome aí, que aí a gente ora, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui para que a gente possa dar início. Gente, o primeiro texto, o texto que a gente vai ler está em Atos, amém? Nicole, amém. Amém, Nicole. A gente ora. Deixa eu só fechar aqui porque entrou 2. Bom dia, Mari, bom dia. Amém, Edivan, vamos orar, amém? Bom, a gente vai ler o livro de Atos 2, tá? Atos 2, de 1 a 4. Aí a gente vai falar hoje, o tema é as manifestações do poder de Deus, amém? As manifestações do poder de Deus. E aí a gente vai desmistificar muita coisa, amém? A gente vai desmistificar muita coisa. Então vamos lá, Atos 2, de 1 a 4. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Glória a Deus, aleluias. Bom, aqui todo mundo já sabe que como aconteceu a descida do Espírito Santo, como que o Espírito Santo veio, amém? Todo mundo aqui já conhece essa passagem, ela é muito conhecida e eu já ministrei ela várias vezes aqui. Mas o porquê que o Senhor trouxe esse tema hoje? Porque hoje em dia, o que acontece? Virou uma grande bagunça, amém? Por conta das igrejas neopentecostais e as igrejas pentecostais. Tem igrejas que assim, existe um fogo estranho, amém? Vocês sabem diferenciar quando é a presença do Espírito Santo e quando não é. O Espírito Santo, ele nos dá o quê? Ele nos dá o discernimento. Ele traz o discernimento e a gente sente no nosso espírito quando é de Deus e quando não é. Porque o espírito testifica o outro espírito. Vocês lembram ali que na passagem de Paulo, quando ele estava pregando, tinha uma mulher que fazia adivinhações. E ali ela pegava e ficava gritando à torta e à direita, verdadeiramente, esse é os homens, nossa, que não sei o quê. Até que chegou uma hora que Paulo pegou e falou assim, eu te repreendo, Satanás. Por quê? Ali o Espírito Santo não testificou e reconheceu que o que estava naquela mulher era um espírito de adivinhação. Era um espírito que estava se fazendo passar pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás, ele é astuto, ele gosta de copiar tudo que Deus faz. Ele não cria nada. O único criador é o Senhor. Amém? Bom dia, Cláudia, a paz do Senhor. O único que cria todas as coisas é o nosso Criador, o nosso Deus Pai, o nosso Yahvé, o grande eu sou. Satanás, como queria ter um reino, ele ganhou o reino dele. Só que ele não tem poder para criar nada. Então ele vai lá e ele copia uma cópia muito bem feita. Amém? Das maravilhas e dos sinais que o nosso Senhor Deus faz, que o nosso Jesus Cristo faz através da pessoa do Espírito Santo. E como que a gente consegue discernir isso? A gente só vai conseguir discernir se existe ali um fogo estranho, se a gente está na presença do Senhor e a gente pedir para Deus nos dar o quê? O discernimento de espírito. Amém? O discernimento de espírito. Nós precisamos clamar para ter discernimento de espírito, não somente na esfera da congregação, mas em todo o ambiente à nossa volta. Amém? Nós precisamos e pedimos e devemos clamar por isso, porque o Senhor nos dá esse discernimento. Por quê? Cada pessoa vai ter a manifestação do Espírito Santo de uma forma diferente. Cada pessoa vai sentir o poder do Espírito Santo de uma forma diferente.
A Cláudia talvez não vai sentir o Espírito Santo da mesma forma que eu, nem a Nicole, nem a Alê, nem o Edivan, nem o Iveson. Cada um tem uma sensibilidade diferente no Espírito, amém? E a presença vai ser sentida também de forma diferente. Às vezes a pessoa recebe o Espírito Santo, mas ela não esboça nenhuma reação no físico. Ela não vai, talvez, manifestar nenhuma reação de poder de Deus. Mas ela está cheia do Espírito Santo. E aí, quando você vê aquela pessoa abrindo a boca e orar, você sente algo no seu espírito. Você fala, meu Deus, que presença. Você fala, meu Deus. E a pessoa estava ali, quietinha. Ela não ficou rodando, ela não ficou rindo, ela não ficou falando em línguas. Então, existe uma grande diferença. Amém? Às vezes a pessoa fala... eu não falo em línguas, eu não fui batizado com o Espírito Santo. Não, talvez você já foi batizado com o Espírito Santo. A oração em línguas, o falar em línguas é apenas uma das coisas que pode representar que você tem o batismo com o Espírito Santo. Às vezes você não fala em dom de línguas, mas você carrega todos os outros atributos com o batismo do Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa parar de querer... colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e querer entender e fazer com que ele se mova de uma forma sobre todo mundo da mesma forma. Não. Nós somos seres individuais. Nós somos seres que cada um tem a manifestação do poder de Deus de uma forma diferente. E o que é para a gente ter na mente? O Espírito Santo, ele faz tudo com ordem e decência. Ponto. O Espírito Santo, ele faz e ele se move no meio do povo dele, ele se move em meio à igreja com ordem e decência. O Espírito Santo não vai fazer ninguém subir pelas paredes. O Espírito Santo não vai fazer ninguém ficar derrubando as coisas no púlpito. O Espírito Santo, ele é manso, amém? Ele vem sim de forma impetuosa, porque é o que estava falando aqui. Quando teve a descida do Espírito Santo, houve-se um barulho como vento muito forte, as estruturas tremem. Para quem já sentiu a presença do Espírito Santo, o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta a glória de Deus. Não tem como, quando a gente está orando e a manifestação do poder de Deus vem, eu sou muito sensível ao Espírito Santo, amém? Então, quando eu estou num ambiente que tem o ambiente da glória de Deus, eu não consigo ficar de pé. Automaticamente o meu joelho se dobra pelo tamanho da presença, mas é porque eu sempre fui muito sensível. Amém? Amém? Eu sempre fui muito sensível à manifestação do poder de Deus. Eu sempre senti o Espírito Santo de uma forma muito palpável na minha vida, independente, tá? Mas por quê? O meu espiritual, ele sempre foi assim, desde quando eu era criança. E não era só para o Espírito Santo, como eu falei no início. Quando eu ia, desde criança, que meu pai e minha mãe me levava para tomar passe no centro de Umbanda, eu sentia de forma também palpável as coisas, porque o meu espírito era muito sensível, o meu lado espiritual sempre foi muito aguçado e muito aberto. Então, a gente vai ter pessoas que vai sentir muito mais, e vai ter pessoas que não vai sentir nada. E quantas vezes eu fui apontada dentro da igreja por ter sensibilidade no Espírito Santo e as pessoas falarem que não é verdade. Nossa, mas precisa de tudo isso? Nossa, mas precisa ficar chorando dessa forma? Mas precisa ficar glorificando, falando em línguas? Precisa bater palma? Precisa tremer? Cada um tem uma sensibilidade. E você só vai conseguir saber como você é sensível e como o poder de Deus se manifesta em você quando você passa tempo com Deus. Porque aí o seu espírito cresce. Porque aí o seu espírito expande e o poder de Deus vem sobre você. E aí você vai conseguir entender. Às vezes, as pessoas que nem o meu marido é muito difícil dele cair no culto. É muito difícil de alguém orar por ele e ele vir e cair. É muito difícil. Por quê? E não é porque ele não carrega o Espírito Santo, não é porque ele não é sensível, mas cada um vai ter uma manifestação diferente. Agora, eu não. Se eu estou num ambiente onde tem a glória de Deus, se eu estou ouvindo uma pessoa que ministra, que carrega a unção e tem a glória de Deus, eu já começo a me tremer. Eu já começo a sentir a presença, as minhas mãos começam a pegar fogo. Então, é diferente. E outra coisa, quanto mais unção a gente tiver, quanto mais intimidade com o Espírito Santo a gente tiver, mais a gente vai sentir ele de forma física e palpável.
Quanto mais a gente tiver matando as carnes, as nossas vontades e alimentando o espírito, mais sensível ao Espírito Santo e ao poder dele a gente vai ficar. Isso não tem como. Não tem como, a pessoa começa a tremer, as pernas soam, começa a dar aquela coisa, aquela moleza nas pernas. Isso é o poder de Deus. Isso é a manifestação do poder de Deus. Amém? E por que Deus pediu para eu trazer isso? Porque o que está acontecendo hoje é que, infelizmente, muitas pessoas, muitas igrejas, por conta da grande bagunça que se tornou a noiva do Senhor, espírito de engano sobre as igrejas, o que acontece? As manifestações reais do Espírito Santo, obrigada, Tati, que o Senhor abençoe 70 vezes mais, amém? A manifestação do Espírito Santo está sendo generalizada como uma mentira. O povo começa a postar coisa que talvez é real, que ali é real, e o povo fala que é mentira. E a gente precisa tomar cuidado para não fazer julgamento contra a pessoa do Espírito Santo. Amém? A gente precisa tomar cuidado. Eu falo isso porque o ministério do qual é a nossa cobertura é o ministério de avivamento. É um ministério onde há o poder do Senhor de forma muito palpável. Quando tem culto, quando tem conferência, quando tem qualquer coisa, a glória de Deus desce. E as pessoas que fazem parte deste ministério são pessoas que têm uma vida jejuada, que têm uma vida separada, que está acostumada a estar no secreto com o Senhor. Então, quando a gente está lá, a gente recebe o poder de Deus de forma íntegra. A gente recebe o poder de Deus da forma como ele vem em Pentecostes. Amém? E aí o que acontece? Muitas vezes a apóstola posta as conferências e ali o povo recebe e a gente... Isso daí não é verdade. Gente, é o que eu sempre falo para o meu marido e para os meus filhos, não julga. Não julga. Vamos tomar cuidado, vamos pedir para o Senhor trazer sabedoria e trazer discernimento. A gente não sabe se é realmente aquela igreja está cheia do poder ou não. Por quê? Se você está falando que não é o Espírito Santo, você está mentindo, você está blasfemando. A gente precisa parar com esse espírito de julgamento. O espírito testifica o outro espírito. As pessoas que são espirituais vão entender o que é espiritual. A pessoa que está na carne não vai entender. A pessoa que está na carne, ela não entende. E aí faz o quê? Faz esse monte de montagem que tem nas redes sociais e a pessoa que é espiritual está vendo que é real, mas a pessoa que está na carne fala que não é, ou porque não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, ou porque, sei lá, sofreu alguma frustração na sua vida, e faz posts falando de algo que a gente sabe que é real. E isso é muito perigoso. Porque a gente fere a pessoa do Espírito Santo. A gente fala que o poder não existe, mas o poder, ele é real. A gente treme. Quais são as manifestações de poder que a gente pode sentir? Quando Deus cai e derrama, quando Deus derrama a tua glória e faz cair a glória dele sobre a nossa vida. Tem gente que começa a bater palma, tem gente que começa a tremer, tem gente que recebe a unção do riso. Às vezes a pessoa recebe ali uma oração tão forte, tão carregada da presença, que faz o que? Recebe choque. Amém? Bom dia, Esther, a paz do Senhor. Quando eu estou orando, ou eu estou num ambiente em que eu recebo transferência de unção, que eu estou na presença do Senhor, as minhas mãos formigam. As minhas mãos ficam todas formigas, o meu corpo começa a pegar fogo. Essa é alguma das manifestações do poder de Deus, de você saber que é Deus verdadeiramente. O Espírito Santo, você sabe que é o Espírito Santo quando você sente um arrepio gostoso. Um arrepio, amém? Da cabeça à planta dos pés. É um arrepio que traz paz. Quando uma pessoa começar a falar com você e ela ali está dizendo que é o Espírito Santo e você sentir um arrepio meio estranho, somente em alguma parte do corpo, já repreenda. Já começa a repreender, porque com certeza não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz paz. O Espírito Santo, ele traz ali convicção, ele faz dentro do seu coração, ele vai talvez fazer rodopiar, ele vai fazer você tremer, mas isso tudo com paz e alegria. Não é uma coisa que você se sente cansada. Amém? Isso é a manifestação do Espírito Santo. Esses são um dos poderes da manifestação do Espírito Santo. Tem gente que é arrebatado.
Tem gente que quando recebe, está num ambiente de glória muito grande, ele recebe ali uma oração e Deus fala com ele e ele é arrebatado. Amém? Isso tudo é real. O Espírito Santo traz, que nem eu já falei, o poder de Deus, os sinais e maravilhas, que muitas pessoas aqui já veem que conforme a gente ora, conforme a pessoa que é ativada no dom de sinais e maravilhas ora, tem a manifestação dos sinais e maravilhas, tem pó de ouro, tem obturações de ouro, aparece pedrinha preciosa, tudo isso é real. E isso daí a pessoa fala, não é bíblico, porque quando Moisés desceu do Monte Sinai, e ele estava em meio à sarça ardente, como que ele desceu? Ele desceu, ele teve que colocar um pano, porque ali ele estava tomado da glória de Deus. As pessoas estavam vendo o rosto de Moisés resplandecendo. Como que uma pessoa pode falar que não é real? Como que uma pessoa pode levantar o questionamento de que o poder de Deus não é real? Vamos ler a passagem, amém? Deixa eu só achar aqui que ele desce com você lembra, amor, a passagem? Deixa eu procurar aqui, para mim ler para você o texto bíblico que fala que ele teve que colocar o véu sobre o rosto. Deixa eu só achar aqui. Se alguém souber aí, algum irmão, pode falar. Amém? Eu vou procurando aqui. A gente não pode, gente, de forma alguma, amém? Limitar o poder de Deus. Ele faz conforme tudo ele quer, conforme ele faz e ele bem lhe apraze. Só que é tudo com ordem e decência. Amém? Deus não vai ficar mandando ninguém ficar dando chute no outro irmão, derrubando as coisas no culto, não. A gente tem que pedir sabedoria e estratégia para o Pai para a gente entender o que é e o que não é do Senhor. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro se é no Êxodo ou é Levíticos. Espera aí. Aquele monte, ele está no Monte Sinai. Espera aí. Achou? Qual que é? Isso. Êxodo 34, é Êxodo. Êxodo 34. Do 29 ao 35. Nananã. Êxodo 34. 33. Aqui. Achei. Amém. Vamos ler. Êxodo 24, 33. Perdão. Êxodo 34, do versículo 33, do versículo 29. Do 29 ao 35. A face resplandecente de Moisés. Olha aqui. Êxodo 34, capítulo 34, do versículo 29 ao 35. Vai fixar aí para vocês lerem. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. A face resplandecente de Moisés. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia que o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Olha aqui. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Olha o que a palavra está falando. Olha o que a palavra está falando. Ele esteve ali no meio da sarça. Oh, aleluias! Ele estava ali no monte, tendo a presença do Deus Pai. Deus falando com ele face a face. E o que o Senhor fala é que quando eu e você estamos em meio à sarça, falando com Deus face a face, consequentemente, a nossa face vai resplandecer. E se a gente tiver um nível sobrenatural de fé, de uma forma palpável, a gente vai poder fazer o que aconteceu literalmente com Moisés. Não somente no sentido figurado da palavra, mas as pessoas vão ver a glória refletido na nossa vida. Na nossa face, a nossa pele resplandece a glória de Deus. Agora, como que alguém pode falar que a manifestação do Espírito Santo não é real? Que as coisas que acontecem dentro de uma igreja avivada não é real? Sendo que Moisés estava ali e viveu. E isso daqui não se limitou somente a ele.
Isso aqui não ficou restrito somente ao Antigo Testamento, porque depois que Jesus se ascendeu à cruz, nos entregou o Espírito Santo através da sua morte, isso é disponível para mim e para você. Isso é disponível para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e recebem o batismo do Espírito Santo. O que acontece é que existem duas coisas. A primeira, ninguém quer pagar preço para viver os sinais e as maravilhas do Senhor. Porque para você viver isso aqui, você tem que pagar preço. E qual que é o preço que se paga? Você ser uma pessoa separada. É você ser uma pessoa que só busca a vontade de Deus. É você ser uma pessoa que só está aqui na terra para fazer a vontade de Deus e não as suas próprias vontades. Porque Moisés aqui, ele tinha sido separado para ser o quê? Para ser aquele que ia libertar. O primeiro libertador do povo. E ali ele estava o quê? No monte, 40 dias. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias buscando a face do Senhor, 40 dias tendo relacionamento íntimo com o Pai. Eu e você temos que ter relacionamento, não é somente 40 dias, é 24 horas por dia, 365 dias no ano, até que Jesus venha nos buscar. Isso nos leva a ter uma vida de renúncia, para a gente viver o que aconteceu aqui no monte, amém? O que aconteceu do rosto de Moisés resplandecer, a gente tem que largar a mão das nossas vontades, dos nossos pecados de estimação, porque é real. Isso acontece no dia de hoje. Existe um vídeo no YouTube, eu não sei agora o nome, mas eu vou procurar, e se eu não colocar, eu coloco no grupo, amém? E para quem não está no grupo lá do WhatsApp, me chama depois no privado, ou amanhã eu coloco aqui. Que tem aquele vídeo do rapaz com o pó de ouro. Eu vou procurar onde que tá e eu vou colocar para vocês. Foi um discípulo lá da igreja, o irmão lá do nosso ministério, que postou. É um vídeo antigo, amém? Provavelmente da época ali que teve avivamento. Acho que, se eu não me engano, de Toronto, ou até o outro de Gales, eu não me lembro, mas provavelmente de Toronto. E ali ele estava coberto, literalmente, de muito pó de ouro. Mas era muito, muito. E eu acredito que foi quase da mesma proporção que Moisés teve. Amém? Só que os religiosos não acreditam nisso. Os religiosos não creem nisso. Os religiosos falam que isso é mentira. Mas é o que eu falo, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou aqui falando nada. Quem falou foi o Senhor através da sua palavra. Ele deixou aqui escrito. Ele deixou aqui falando. Amém? Ele deixou aqui falando escrito para que eu e você pudesse ver e acreditar que é real. E que se a gente quiser, a gente vai viver isso. Só que o Senhor, mais uma vez eu falo, ele faz as coisas com ordem e decência. Ele não faz as coisas na bagunça. O Espírito Santo, ele é organizado. Eu não sei se vocês já viram que nem o povo fala, ai, Deus não manda marchar. Deus manda marchar. Deus manda marchar sim. O Espírito Santo te leva a marchar sim. Você sabe por quê? Porque a marcha também é uma ferramenta de arma. É profético. A marcha do Senhor, ela é profética. Para quem não sabe. Deus é o quê? Quando a pessoa está ali marchando, ela está representando o quê? Soldado. Ela é um soldado. Se Jesus é o nosso general e o Senhor está mandando ali, o Espírito Santo está colocando para aquelas pessoas marcharem, algo está acontecendo nas regiões celestiais. Vamos parar de ficar desacreditando dos atos proféticos que o Senhor manda fazer, porque o ato profético, as coisas que acontecem nas regiões celestiais e que acontecem aqui na terra, é porque existem homens e mulheres de Deus que pagam preço, que escutam a voz do Espírito Santo e faz acontecer o que já aconteceu lá nos céus, aqui na terra. A gente viu um testemunho de uma ex-bruxa, em que ela teve uma cirurgia espiritual pelos anjos do Senhor ali, amém, no monte, onde as irmãs estavam marchando ao redor dela. Enquanto os anjos operavam, e eles falavam, o anjo está operando, e aquela bruxa sentia eles tirando o câncer de dentro do útero dela. Aí você vem falar para mim que é mentira? Aí a pessoa vem falar para mim que isso não é real, uma pessoa que tem todos os exames que comprovam que ela tinha um câncer no útero, e quando ela foi fazer o exame, simplesmente não tem mais câncer, retester que levar ser canta labassai. Amém?
Não é que uma muralha cai sem você tocar. Exatamente. Outra coisa que meu esposo trouxe aqui. As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. Como que uma muralha cai sem ninguém tocar na muralha? Só rodando, só marchando e gritando. E só marchando, tocando as harpas, tocando as liras, fazendo canções, glorificando o nome do Senhor. E o Senhor falou o quê? Dá volta na muralha, vai marchando, vai dançando. E aí no final você grita. Isso é um ato profético. Você não está vendo nada. Os caras só estavam vendo o muro na frente. Os caras só estavam vendo o muro ali na frente. E Deus falou, agora vocês vão rodar. Vai dar volta, vai dançar, vai marchar, vai glorificar, vai chamar a minha presença. E aí na hora que todo mundo grita, as muralhas de Jericó caem. É mentira? Então, para quem não acredita, está falando que a palavra do Senhor é mentirosa. Então é muito mais fácil a pessoa falar que é mentira do que a pessoa pegar e pagar preço para viver essa experiência sobrenatural. E às vezes a pessoa nem precisa pagar preço, Deus permite ela sentir para mostrar que ele é Deus. Eu sou Deus e eu faço tudo conforme eu quero. Se eu estou mandando a minha filha marchar, ela vai marchar. Se eu estou mandando ela tremer, ela vai tremer. Se eu estou dando uma unção de riso, vai estar rindo, vai sentir riso. A gente precisa parar de querer levantar questionamento acerca das coisas de Deus. Por quê? Por que se levanta esse questionamento acerca das coisas de Deus? Porque é muito mais fácil acreditar que o poder do capeta é verdadeiro e o de Deus é mentira. Porque eles rodopiam, eles se estrimilicam no chão, eles fazem tudo que o Espírito Santo faz, só que a forma deles é desordeira. Eu não sei quem aqui já viu gira, é a mesma coisa, só que o deles é real e o do Senhor não. Só que quem copiou foi eles, não foi eles que criaram. Quem copiou tudo isso foi eles. Não foi o Senhor que copiou deles, não, foi os capetos, os encardidos que copiou do Senhor. Só que aí, o que acontece? Entre o espírito de incredulidade, entre o espírito de religiosidade dentro da igreja, dentro do próprio povo da igreja, porque isso acontece, não é os que não conhecem. Isso acontece parte daqueles que conhecem a palavra. Isso acontece da parte daqueles que sabem a palavra. Não é da parte de quem não é crente, é da parte dos crentes que fala que é mentira. E aí o que acontece? Aleluias! E aí o que acontece? Aí você mata o mover do Espírito Santo. Aí você mata o mover profético de dentro das igrejas. As pessoas, o próprio crente, a gente precisa entender algo, gente. Hoje em dia a gente não está lutando mais contra somente os bruxos, capeta, essas coisas não. Hoje em dia a gente está lutando, infelizmente, contra o espírito de religiosidade e incredulidade que está dentro dos nossos irmãos. Porque não é somente capeta, não é somente eles que estão fazendo oração contrária, não. O que está matando o mover do Espírito Santo, o que está matando o mover profético e o avivamento dentro da noiva do Senhor é a própria igreja. Muitas vezes a gente ora quebrando obra de macumbaria, de feitiçaria, porque isso faz. Isso é o papel das trevas, é tentar parar a igreja, porque a igreja ela não vai ser parada. Amém? A igreja, ela não vai, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas para as portas do inferno não prevalecer contra as igrejas do Senhor, contra a noiva de Cristo, a igreja tem que se posicionar e colocar o quê? Um basta na incredulidade e na religiosidade daqueles que estão dentro da própria igreja. Porque o que está trazendo morte não é somente, amém? Não é somente os bruxos, os feiticeiros, os pais de santo que estão lançando feitiços contra o povo de Deus. O que está trazendo morte é a própria igreja que traz morte para a igreja. É a própria igreja que traz morte. É a própria igreja que está pegando o Espírito Santo e colocando o Espírito Santo para fora. Bom dia, Carminha, minha linda. Seja bem-vindo, Teutônio. A gente precisa se posicionar. Quando eu falo aqui que nem tudo é capeta, nem tudo é capeta. Nem tudo é capeta. A gente gosta de dar mérito pro diabo, mesmo ele sem ter mérito. Porque tem coisas... Tá melhor, Carlinha, graças a Deus. Ela tá melhor, ela já foi pra escola, tá? Ela já tá melhor, tá bom? A minha filha tá doente, gente. Eu fiquei o dia inteiro no hospital.
Fiquei do meio-dia até quase às 8 horas da noite no hospital, mas ela tá bem, Carlinha, obrigada, tá? Aí hoje quem acordou ruim foi a minha do meio. Misericórdia, Senhor. Só o Senhor para dar misericórdia, ter graça. Mas a gente passa pela batalha dando glória a Deus e eu declaro que em nome de Jesus, quem também está sendo assolado por espírito de enfermidade vai se receber a cura. Amém? Em nome de Jesus. Então, gente, a gente precisa ter discernimento. A gente culpa o inimigo. Exatamente. Às vezes a culpa está em nós. Às vezes a culpa está na outra pessoa. Não é nada de capeta. Amém? Às vezes a gente pega e começa a levantar e colocar culpa em coisas que não tem culpa. O fato da igreja não acreditar mais no poder do Espírito Santo, nas coisas que é real, não é só do inimigo. Não é só do encardido. Não. Mas é da própria igreja, que está deixando o mover do Espírito Santo de lado. Que pegou e colocou o Espírito Santo dentro de uma caixinha e não está deixando ele falar da forma como ele tem que falar. E não está deixando ele agir da forma como que ele tem que agir. Amém? Nós precisamos buscar em todo o tempo aquilo que eu disse no começo, discernimento de espírito. Deus não vai deixar um filho ser enganado, gente. Deus nunca vai deixar vocês serem enganados. Deus nunca vai me deixar ser enganada. Amém? A gente, estando conectado com o Espírito Santo, na hora você sente. Na hora, mas é na hora você vai sentir. Outra coisa que o Espírito Santo pede para que eu fale. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha da pessoa do Espírito Santo. Não tenha vergonha da pessoa do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai vir de forma palpável, derramar o poder dele sobre a sua vida, para que outra pessoa possa ver e crer que Deus é real. E quando a gente fica com vergonha, a gente não deixa Deus trabalhar. Quantas vezes eu senti a presença do Espírito Santo de forma palpável no ambiente, eu ficava segurando. E eu ficava, não, mas eu não posso, porque eu sempre, como eu fui muito sensível, eu sentia ali de forma muito, muito sensível, às vezes Deus queria me usar, e às vezes eu sentia ali o poder de Deus, e Deus queria trazer uma palavra profética, trazer uma profecia, trazer uma palavra de alinhamento para alguém, e eu não deixava. Porque eu falava o quê? O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão ficar pensando de mim? Porque eu já tinha sido tão apontada, gente. Eu fui tão apontada toda a minha vida, dentro de igreja, por ter sensibilidade ao Espírito Santo de forma tão palpável na minha vida, que eu fiquei um tempo que eu falava, não, eu não quero o Espírito Santo. Acredito, cara, porque eu passei por isso, Carlinha. Às vezes eu vinha o Espírito Santo de forma palpável e eu recebia, eu ouvia as profecias no meu ouvido, eu ouvia o que o Senhor estava falando para me falar com as pessoas, mas aí ao mesmo tempo vinha aquela coisa, aquele tremor e eu me segurava, o meu corpo pegando fogo. Tinha horas que eu não aguentava, tinha horas que eu ia lá e eu falava, olha, Deus pediu para eu te falar isso, isso e isso, faz sentido para você? A pessoa começava a chorar. Porque aquilo criava um bolo dentro da minha garganta que se eu não falasse, parecia que eu ia morrer. Agora, tinha dias que eu ficava totalmente preocupada com a minha reputação, do que, o que os outros vão falar? Todo mundo já falou que é mentira. O povo fala que eu sou a mais. O povo fala que Deus não faz isso, que não é que o Espírito Santo não está nisso. E ali eu fui matando o meu profético. E ali eu fui me afastando da presença de Deus. E aí eu não falava. E quando eu não falava, Deus levantava outro e falava a mesma coisa que eu tinha para falar. Porque eu quero falar para você que se a gente não fala, Deus sempre vai levantar alguém que tem coragem que tem coragem e não tem vergonha da presença do Espírito Santo para falar. Então não tenham vergonha. Não escutem o que os outros estão falando. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem é você no Espírito Santo. Você sabe do seu nível de sensibilidade. As pessoas vão se levantar. O inferno vai usar pessoas para falar que o que você está sentindo é mentira. Para falar que isso não é real. Para falar que o Espírito Santo não faz tremer. Para falar que o Espírito Santo não faz chorar. Para falar que o Espírito Santo não faz marchar. Para falar que o Espírito Santo não faz você rir. Para falar que o Espírito Santo não faz você cair no chão com poder, vai se levantar. Porque é das duas uma. Ou ele não acredita, ou ele está tendo inveja do seu nível de intimidade. Porque também existe isso. Hoje em dia, é o que meu marido está falando, é muito mais fácil ser inveja. Porque as pessoas
querem o poder do Espírito Santo. As pessoas, muitas vezes, elas acreditam que é real. Elas sabem o que aconteceu, que a face de Moisés resplandeceu. Mas elas também sabem que para você chegar nesse nível de sensibilidade, você tem que pagar preço. Você tem que deixar o seu pecado de estimação de lado. Você não pode estar flertando com o pecado. Você tem que ter uma vida de santidade. Você tem que estar buscando a renúncia do eu todos os dias. E as pessoas não querem. Só que também ela não quer que o irmão que está pagando o preço se sobressaia no meio da comunidade. Infelizmente é assim que funciona. Todo mundo quer o poder, mas ninguém quer pagar preço. Todo mundo quer ter unção, mas ninguém quer pagar o preço para ter unção. E aí é mais fácil eu ter inveja. E aí aquilo cria uma inveja no coração da pessoa. E essa inveja mata. Amém? Olha como é o inferno. A inveja mata o mover do Espírito Santo e o mover profético. A inveja tem capacidade de anular. Escuta o que eu estou dizendo, gente. A inveja tem capacidade de anular o mover profético da vida de qualquer pessoa. O poder do Espírito Santo da vida de qualquer pessoa. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu fiquei, depois que eu voltei firme na presença do Pai, vai fazer agora 7 anos que eu tô firme assim, mas de busca constante. Amém? 15 que eu sou convertida, mas que eu tô assim, jejuando, buscando, clamando, faz 7 anos. Desses 7 anos, teve 2 anos em que eu quase morri espiritualmente. Eu quase morri espiritualmente. Por quê? Porque a inveja se levantou contra a minha vida. Porque as pessoas sabiam, as pessoas que estavam na época acompanharam todas as profecias de Deus na minha vida, do que Deus ia fazer na minha vida, do que o Senhor ia fazer no meu ministério, na minha vida e na vida do meu esposo. As pessoas daquele ministério acompanhavam e elas queriam que a gente estivesse com eles naquele ministério. Só que Deus falou, não, vocês não vão caminhar com eles mais. Não é isso que eu tenho para vocês, a visão é diferente. O tempo já deu. Vocês vão para outro lugar, é outras pessoas, é outro ensino. E ali o que aconteceu? Eles começaram a falar que não era Deus. Eles começaram a falar que imagina, isso é fogo estranho. E não foi só comigo, foi com todas as pessoas que estavam conosco. Tem pessoas que estavam conosco, a líder da intercessão na época, para vocês terem noção. A líder da intercessão na época, até hoje, ela não se recuperou das palavras que ela ouviu. Porque ela era líder da intercessão, Deus trouxe revelação para o ministério, Deus trouxe revelação do que estava acontecendo lá, que precisava ser organizado para que a igreja crescesse, gente. Era para o corpo da igreja. E aí, os pastores na época falaram assim, acho bom você ver direito, porque eu acho que você não está escutando o Espírito Santo direito. Olha isso. Olha só o nível que chega o ser humano quando o ser humano é tomado pelas suas próprias vontades, pelas vontades carnais. Isso matou o chamado dessa menina. Isso matou o chamado dessa mulher. E ela luta até hoje. Ela luta até hoje porque ela não conseguiu, amém? Perdoar e se encher da presença de Deus, porque ela ficou guardando, ela precisa liberar cura, ela precisa liberar perdão, ela precisa, mas ela não conseguiu ainda liberar perdão, e a gente sempre falava com ela, você precisa liberar perdão, porque se você não liberar o perdão, você não vai viver e você não vai voltar a ser quem você era e crescer na presença de Deus, mas ela não conseguiu liberar o perdão. E é o que eu ministrei outro dia aqui, o perdão nos bloqueia em todas as áreas. Amém? Eu perdoei. Eu decidi perdoar. Porque eu sei quem eu sou. E eu sempre falava para ela, eu falava, mas você sabe quem você é. Hoje eu não tenho tanto contato com ela, né? Mas eu falava para ela, você sabe quem você é em Cristo. Você sabe, Deus provou depois. Deus provou depois que tudo que a gente falou não foi da nossa carne, foi coisas do Espírito Santo. E eles viram, eles reconheceram. Mas aquilo criou uma cicatriz, uma ferida muito grande no coração dela. E ela não conseguiu liberar o perdão. E ela não conseguiu fluir do Espírito do jeito que ela conseguia, do jeito que ela tinha intimidade. Então a inveja mata as pessoas, a inveja mata o profético, a inveja mata a presença do Espírito Santo, porque a gente deixa de buscar. Eu fiquei quase 2 anos
achando que eu não sentia o Espírito Santo, achando que eu estava com fogo estranho. Gente, você tem noção do que é isso? Você tem noção de como que é uma guerra, uma batalha espiritual? Só que depois que eu entendi quem eu era em Cristo Jesus, depois que eu entendi quem eu era no Pai, quem eu era no Filho e quem eu era no Espírito Santo, e o Senhor ministrou no meu coração, e o Senhor falou comigo, ei, por que você está assim? Eu sou real. E Deus começou a falar, e eu comecei a jejuar, e Deus começou a levantar pessoas para falar comigo, e falar, e manifestar o poder, e falar que eu era cheia do poder. Aí ele pegou e falou, eu sou na sua vida. Até que ele me trouxe uma palavra, e foi a palavra que me fez, de uma vez por todas, romper no meu ministério e na minha vida espiritual. Ele falou, quem te testifica, quem se justifica sou eu. Eu não lembro agora o texto de cor. Mas ele pegou e falou, na palavra, eu que te justifico. Vai e faz. Sou eu na tua vida. Porque muitas pessoas não conseguem ouvir Deus de forma palpável. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Não contem para todo mundo as experiências que vocês têm com Deus. Não sai contando para todo mundo, à torto e à direito, as experiências que o Senhor vai fazer você viver. Porque quem é espiritual vai entender, mas quem não é, vai fazer isso morrer. Vai falar, para, isso é mentira, Deus não faz isso. Deus vai levar vocês a viver experiências sobrenaturais do poder dele, que ele vai pegar e falar isso, você não conta para ninguém. Isso é um segredo entre eu e você, porque ele sabe que se a gente contar, as pessoas não vão acreditar. E isso vai nos ferir. Então, vão ter, não é? Vai ter situações que Deus vai permitir você contar, para você ser testemunho na vida de outras pessoas. Vai ter manifestações do poder de Deus que ele vai permitir contar, mas vai ter coisas que não. As pessoas vão te chamar de louca, as pessoas vão querer ferir você, e aí você, se não tiver ali firmado, vai acreditar que foi o que aconteceu comigo. Então, tem coisas que eu não conto. Tem coisas que eu só falo com meu marido. Tem coisas que nem meu marido sabe. Porque é eu e Deus. São experiências eu e Deus. Não porque ele não acredita, mas é porque Deus gosta de ter segredo com seus filhos. Deus gosta de ter segredos com aquele que busca ele. Exatamente. Tem hora que ele vai pegar e vai falar, isso você conta. Agora tem hora que ele vai pegar e vai falar, não, isso você não conta. Porque as pessoas vão falar que você é maluca. Às vezes Deus vai te arrebatar para outras. Gente, são 12 dimensões. Raciocina comigo. Como que uma pessoa que não está no espírito vai entender que um espírito nos arrebata, que o anjo do Senhor nos leva para a 11ª dimensão? A pessoa vai falar que a gente está fazendo projeção, vai inventar um monte de coisa, não entende. Só entende quem está no espírito. Então tem coisas que a gente não vai contar, tem coisas que Deus não vai permitir contar. Só eu sei o que contei para Deus. E ele foi lá. Amém. Amém. Gente, vamos ter sabedoria. Não vamos matar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Não saia contando a tudo. Eu sei que a gente quer contar. Eu sei que quando a gente vive algo sobrenatural de Deus, a gente quer contar, porque é tão gostoso. É uma coisa tão gostosa que a gente quer que todo mundo entenda, que todo mundo viva. Mas quem não tem maturidade espiritual, quem não cresceu no espírito, não vai entender. Deixa para contar a hora que o Senhor mandar vocês contarem. Amém? Exatamente. O que meu marido está falando. José tinha o dom do sonho. Amém? José tinha o dom de sonhar. José viu tudo que Deus ia fazer com ele, que ia levantar ele como governador, tudo. José teve o sonho de Deus, mas Deus não mandou ele contar o sonho para os irmãos. Se curvando. Vocês estão entendendo? Não era para José ter contado. Não era para José ter contado. Ai, mas era para se cumprir. Sim, era para se cumprir. Era para se cumprir. Mas foi ali que veio a inveja. Quando ele contou que os outros feixes se curvavam diante do feixe dele, ali foi o ápice. Foi ali que a ira, foi ali que a revolta, foi ali que a inveja entrou dentro do coração dos irmãos dele, para que acontecesse o quê? Para que acontecesse dele vir, ser jogado ali, e a história toda vocês já conhecem.
Então, a gente precisa guardar, ter os nossos segredos com o Pai. A gente precisa guardar e ter os nossos segredos com o Senhor. O poder de Deus, ele é real. O poder de Deus é real. As pessoas rodam, as pessoas marcham, as pessoas tremem, as pessoas riem, as pessoas choram. Cada um sente de uma forma diferente. É real. Deus manda gritar. Exatamente. Foi o que eu contei. Lembra que eu contei aqui um testemunho que tinha uma mulher na praça, amém? E ali Deus mandou ela gritar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E aí ela falava, mas meu Deus, por que eu vou gritar que Jesus, eu te amo? Por que eu vou ficar falando tudo isso? Quando ela foi no outro dia, a irmãzinha lá que estava no apartamento, pegou e falou assim, olha, eu ia tirar minha vida naquele dia. E você pegou e começou a gritar, Jesus, eu te amo, Jesus é real, Jesus isso, Jesus é aquilo. E ela decidiu, o espírito da morte bateu em retirada e ela não se jogou de cima do apartamento. Então não tenha vergonha. É a manifestação do poder de Deus. Nosso melhor amigo é ele, Alessandra. Deus pediu para te falar, quando você for doar cesta básica, doa também uma Bíblia, Michele. Amém. Amém, Carminha. Amém, é de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém. A gente vai fazer isso sim, amém? Amém. É confirmação do Espírito Santo. Oh, meu marido. Amém. Amém? A gente vai, inclusive eu vou acabar a live aqui, a gente vai exatamente onde vende as Bíblias, para vocês terem noção. Então é Deus mesmo, amém? É Deus purinho na terra. Ele fala para as pessoas, e fala para as pessoas nas suas lives, para doarem quem puder. Amém, amém. Eu vou pedir, amém. Eu vou colocar assim, tá? Então, gente, ó, ouvindo o direcionamento do Espírito Santo, porque é real mesmo, amém? A Carminha sendo usada, e eu falei que vocês iam ser usadas, tá vendo? Eu falei que vocês iam ser usados, deixa Deus falar. Quem puder doar, gente, Bíblia, quem puder doar, amém? A gente vai fazer doação de Bíblia, a gente precisa, amém? Semear a palavra. Não somente o alimento, mas a palavra, o alimento do Espírito, amém? É forte, amém? Então, todas as pessoas que estão aqui, quem está nos acompanhando de primeira vez, todas essas florzinhas que vocês dão, os presentinhos aqui da live, não é para a minha vida e não é para a vida do meu esposo. A gente usa todos os recursos para a gente comprar, amém? Cesta básica, para o projeto que a gente tem. O projeto chama Fome é Surda, tá? E aí a gente compra alimento, cesta básica, roupa. É o papel da igreja, cuidar dos órfãos e viúvas, amém? Cuidar dos órfãos e viúvas. Então, se você quiser contribuir com essa causa, contribuir com essa obra, é só você ofertar aí os presentinhos ou nos chamar no privado, amém? Que aí a gente vai comprar a cesta básica, ou os alimentos, ou os medicamentos que as pessoas precisam. E aí a gente guarda as notinhas, tá, gente? A gente sempre posta também os vídeos, porque a gente deixa tudo guardadinho, tá? Eu gosto de ser tudo muito claro com o Senhor. Eu sou muito temente ao Pai. E aí a gente posta tudo direitinho e agora a gente também vai ouvir o direcionamento do Espírito Santo para sempre doar uma Bíblia junto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente precisa, igual a Carminha falou, ser boca de Deus. Deus pediu para ela fazer, Deus pediu para ela falar. Amém? E ela falou. Ela foi obediente. Ela foi aqui obediente e testificou no meu coração algo que o Senhor já tinha falado. Porque o que acontece? Muitas vezes Deus vai usar a sua vida, assim como usou a vida da Carminha, para confirmar e concluir algo que ele já colocou no seu coração. No coração de outra pessoa. Deus já tinha colocado isso no meu espírito. Só que é o que eu falei para vocês. Eu preciso das confirmações do Pai. Por mais que é das coisas do reino. Eu preciso sempre que ele fale comigo, para mim não fazer as coisas da minha vontade. Porque às vezes eu quero fazer muitas coisas e aí eu falo, será que realmente é para me fazer, por mais que é de Deus? E aí ele usou a vida dela para falar. Assim como usou a vida dos outros irmãos acerca da membresia, acerca de abrir a ficha para quem quiser ser membro. Então, isso é para Deus. Amém? Na sua live eu só sinto vontade de chorar, não sei.
Por quê? Ô, Eunides, é a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo te quebrantando. Amém? Eu não sei. Se eu não falar isso, eu iria ficar até na minha mente, não iria deixar. A gente fica com isso na nossa mente. Se a gente não fala, fica ali na mente, fica na cabeça. Martelando, por que você não falou? Por que você não falou? Mas por que você não falou? E aí, se você não falasse, Carminha, com certeza Deus ia levantar outro e pegar e falar: doa a Bíblia todas as vezes que você for doar a cesta básica. Por quê? Porque Deus, eu tô aqui pedindo. Eu tô pedindo confirmação. Então, Deus sempre vai levantar alguém para trazer a resposta que a gente quer. Sempre vai. Sempre. Sempre. Ou ele vai levantar alguém para falar com você, ou ele vai levantar você para falar com alguém que está buscando a resposta. Que foi o que aconteceu comigo. Agora. E vocês... Gente, eu acho top demais. Eu acho massa. Sempre que eu trago algumas ministrações aqui, na maioria das vezes, Deus sempre traz algum episódio para vir de encontro com a ministração. Eu acho incrível isso. Vocês veem assim de forma real. Glória a Deus. Aleluias, Márcia. Amém. Gente, isso é o Espírito Santo. Isso que vocês sentem, de ficar dando glória a Deus, de sentir vontade de chorar, é o quebrantamento, é a presença do Espírito Santo. Porque um espírito testifica o outro espírito. Vocês sentem, eu não estou falando que é por causa de mim, não, porque eu sou carne, eu sou pó. Se eu não estiver no jejum, a Michele de antes volta. A Michele de antes, ela era horrível. A Michele sem Deus, misericórdia, irada. Pelo amor de Deus. Não, é o Espírito Santo. É porque eu estou todos os dias clamando: Pai, faz a tua vontade na minha vida. Porque se não for o Senhor, eu não sou nada. É o que eu falei para vocês, gente. Vocês sabem, eu não tenho estudo teológico nenhum. Tudo que eu falo aqui é pela graça e misericórdia de Deus. É porque eu falo: Pai, se o Senhor me levantou, me capacita. Se o Senhor quer que eu pregue a tua palavra, é o Senhor. Eu jogo como eu aprendi com a pastora minha na época. Pai, eu jogo aqui, a bola para o Senhor e o Senhor resolva. O Senhor traz aí o que precisa falar. Porque, gente, é só pela misericórdia. É só pela misericórdia de Deus. Porque eu sou um ser humano, falho, eu peco, eu erro. Se eu não tiver com a minha vida alinhada, eu me perco. Eu me perco. Todo pastor, todo apóstolo, todo bispo, todo presbítero, eu não sei mais que tem de cargo eclesiástico, todo homem de Deus e mulher de Deus, se não tiver ali buscando edificação, buscando a santidade, buscando estar se alimentando da palavra, vai se perder. Vai. Não tem como. Não tem como. Amém? Michele, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas, mas eu só choro. É assim mesmo, Gleice. É o começo. Continua. Uma hora, no meio desse choro, a sua língua vai começar. Vai acontecer. Aconteceu dessa forma comigo. Eu comecei a chorar, eu estava ali recebendo a oração, recebendo a ministração da ativação de dons, e eu não conseguia parar de chorar quando, de repente, a minha língua começou. Aí eu balá, e aí foi. É normal. É porque o seu espírito já está quebrantado. Tá? Quando a gente chora assim, é porque você já está sendo quebrantado no espírito. Eu, no meu começo, eu ainda não falo em língua. Vai começar, Carminha. Vai começar, tá? Não é, gente, é o que eu falei. Às vezes a gente já recebeu todos os dons, a gente só ainda não foi ativado. Amém? Eu comecei a orar em línguas assim. Foi no batismo com o Espírito Santo, estava tendo batismo lá no encontro, né? Estava tendo um encontro, e aí eu fui batizada com o Espírito Santo e eu comecei a chorar, que nem a irmã falou que só chora na live. Que ela entra aqui e chora. Essa é uma manifestação do poder de Deus. É você chorar. Antes, eu chorava demais. Eu escutava um louvor, chorava.
Eu escutava a ministração, eu chorava. Porque eu já estava sendo com o meu Espírito Santo expandido. E aí eu falava, meu Deus, aí o meu marido falava, mas você está chorando? Eu falava, mas eu não consigo parar de chorar. É a presença do Espírito Santo que está palpável. E aí as pessoas passavam no culto e olhavam para minha cara e falavam, meu Deus, coitada, essa daí está passando por uma prova tão grande, porque todo dia, todo domingo ela chora. Mas eu não estava na prova, eu só estava sentindo a presença do Espírito Santo. Então, está sentindo vontade de chorar? Chora. É a presença. Cada um, Deus fala, manifesta o poder dele de uma forma diferente. Amém? Tem gente que vai vir, vai sentir de forma avassaladora, que nem eu sinto a presença do Espírito Santo quando eu estou lá recebendo a impartição da pastora ou até mesmo de Deus. Se tem alguém dentro do meu quarto de oração, vai falar, essa mulher tá louca? Essa mulher aí, ela tá maluca. Porque é uma glória tão grande que eu me tremo inteira. O meu marido dando risada. Às vezes eu tô ali, porque eu oro no meu quarto, né? O meu momento de oração é no meu quarto. Até Deus me dá uma casa com o meu quartinho de oração. E às vezes o meu marido e meu esposo tá ali, né? Na hora que eu tô escutando o culto, a ministração da nossa apóstola e tal. E ali ela faz impartição pelo telefone, e às vezes eu sinto de forma muito avassaladora. Aí o meu filho, ele fica, eita, a mamãe caiu. Por quê? É o poder de Deus. E aí ele fala, meu Deus, a mamãe caiu. A mamãe caiu. E aí ele fica lá. E ele já está sendo acostumado com isso. Eu levo meus filhos, eles são acostumados com isso. Porque eu quero que eles vejam que isso é real. Que não é mentira. Que tudo que falam na internet de que o Espírito Santo não faz isso é mentira deles. O Espírito Santo faz sim. E hoje as minhas filhas não falam mais, elas já estão acostumadas. O meu esposo também tinha esse receio. O meu marido também, ele tinha, mas ele ficava meio assim, sabe? E eu falava, amor. Eu vou contar o testemunho. Teve um dia que ele foi no culto. Teve um dia que a gente foi no culto e ali teve um mover muito grande, muito, muito grande. E ali o apóstolo veio e aonde ele passava, tocava o Espírito Santo, as pessoas caíam. E aí eu falei para ele, ele vai tocar em você e você vai cair. Aí ele pegou e falou assim, não vou. Eu falei, você vai cair. E na hora que o apóstolo estava chegando perto de mim, eu já senti a presença. Minhas pernas já começaram a ficar mole. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar o poder. E ali, quando eu penso que não, eu fiquei e ajoelhei. Quando eu olho, tá lá meu marido estatelado no chão. Aí eu peguei, olhei pra cara dele, eu falei, e aí? Ele é. Eu falei, então. Porque ele tinha essa resistência. Não resista ao poder do Espírito Santo. Não bloqueie aquilo que o Senhor quer fazer com você. Na presença de Deus eu choro muito e já caí. Eu também. Eu choro, eu caio, tem hora que eu dou risada, eu começo a orar em língua, eu canto em língua, eu começo a marchar, eu já rodopiei. Teve um dia que eu fui no monte, eu fiquei rodando no monte, assim, e não parava. E, gente, a gente não fica tonto. Não fica tonto. É o Espírito Santo. Então não tem como falar que não é real. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu estou sendo em Deus. Eu sei das renúncias, dos meus jejuns, eu sei de tudo. Então, não deixe que o inimigo mate aquilo que você está buscando no seu secreto. Amém? Muitas vezes a gente não se deixa ser cheio da glória de Deus, que nem aconteceu com meu marido naquela época. Ele falou, não vou cair, porque ele tinha na cabeça dele que se ele caísse, não, mas não é de Deus. Mas Deus não derruba, mas Deus aquilo. Pai, o senhor vai pegar ele vai ver que é real. Na hora, eu só vi o negão, pau, eu falei, eita, pega. Não tem como. Quando Deus quer pegar e quer mostrar que ele é Deus, ele vai pegar e ele vai mostrar que ele é Deus. Mas é tudo com ordem e decência. É tudo com ordem e decência. E a gente sente no Espírito. Outra coisa que o Senhor quer que eu fale, amém? Antes da gente encerrar aqui. Irmãos e irmãs, cuidado quando vocês estiverem na igreja, quando vocês estiverem, amém? Em alguma conferência, em alguma festividade que tem igreja que fala, né? Bom dia, meu irmão, a paz. Eu também bato palma às vezes, Eunides. Às vezes as pessoas vão querer orar com vocês, falando que
para impartir, né? Trazer, impor a mão na cabeça de vocês. Eu já falei isso antes, mas o Senhor está pedindo para eu falar de novo. Não deixe qualquer pessoa colocarem as mãos na cabeça de vocês. Não deixe qualquer pessoa fazer transferência de unção sobre a vida de vocês. O Espírito tem que falar no seu espírito, ó, vai, recebe. Por quê? Porque você não sabe como que é a vida daquela pessoa. Você não sabe se realmente aquilo que está sendo transferido para você é de Deus ou não é. Se é uma pessoa que você conhece, se é uma pessoa que você sente no seu espírito, que o seu espírito já testificou, amém? Que é de Deus, amém, receba. E o Espírito Santo vai falar para você, receba. Caso contrário, não deixa, porque você contamina a unção que você está gerando no Pai. Nossa, teve um pastor que eu não queria que ele chegasse perto. Tá vendo? A gente sente. Só que eu pensei que era... Mas a gente sente. Se a gente fica meio assim, e você já está numa sensibilidade no espírito, a gente fica meio na segunda. Tem pessoas também que eu falo, não. Tem uma pessoa que eu sei que ela é. Eu sei que ela é usada por Deus. Mas eu também sei que existe ali o espírito de Jezabel que reina por detrás. E aí ela tem essa mania de vir orar e colocar a mão na cabeça. E aí toda vez que às vezes é que agora a gente não vai muito, né? A gente não vai mais. Mas quando eu falava, Senhor, que ela não venha colocar a mão na minha cabeça, porque eu não quero ser chata. Eu não quero ser chata. Por quê? O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Vocês vão chegar no nível que vocês vão ter discernimento e Deus vai mostrar o coração da pessoa. E Deus vai mostrar exatamente o que a pessoa está pensando de você, o que a pessoa acha de você. É surreal. Depois eu vou trazer um ensinamento sobre isso. É surreal, é sobrenatural. E aí você sabe, e aí você fala, mas eu não quero ser chata, eu não quero também ferir a pessoa. Então eu já pego o pai, que ela nem ora, que ela nem passa do meu lado para orar. Porque não é porque eu sou mais que ela, misericórdia. Eu sou a mais pecadora de todas. Mas é porque o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo fala. Ele fala, a gente sabe. Quando a gente está com a vida com o Senhor, a gente sabe quando é de Deus e quando não é de Deus. Não adianta. E isso serve até para minha live. Isso serve até para minha vida. Amém? É para todo mundo que entra aqui. Se não está sentindo que não é de Deus, misericórdia, que isso está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas chega em mim e fala, ó, entendeu? Ou então, sai fora. É para todos. É para todos. Amém? Só que eu pensei que era o inimigo. Até hoje eu lembro dele. Na minha vontade era falar não. Quando eu vi ele na igreja, eu já senti. A gente sente, Carminha. Existem determinados lugares. É que eu hoje... É difícil eu ir, né? Para a igreja, assim. A gente vai fazer visita ou outra. Mas como a gente é do ministério lá da Global... A gente se alimenta muito deles, né? Porque a minha visão também não é todo mundo. O que o Senhor me deu não é todo mundo que tem. De libertação e cura. Não é todas as igrejas que ministram isso. Não é todas as igrejas que têm esse ministério de libertação, cura, de avivamento, de paternidade. Então é difícil a gente ir para alguma igreja que tenha isso. A gente só vai aonde a gente sabe que realmente é a mesma visão. Então eu já conheço os pastores. E a maioria é pastor grande. Amém? Peço para Deus me mostrar quem é na minha vida. Me isolei de pessoas porque não sei discernir. Em nome de Jesus, Márcia, eu vou orar para Deus trazer discernimento. Amém? Eu vou orar para Deus revelar o coração. E olha, Márcia, isso que você está falando é real. Eu e o meu esposo, a gente fez essa oração. Amém? Quero que sonhar faça uma libertação. Amém. Amém. A gente vai orar, Moacir? A gente vai orar, tá? Márcia, eu e o meu esposo, a gente fez uma oração. E essa oração Deus respondeu. A gente orou, acho que bastante tempo, acho que quase um mês, né? A gente ficou orando para Deus revelar o coração das pessoas. A gente pegou e pediu para que Deus nos revelasse e orasse. A gente orava assim, Senhor, nos revela o coração das pessoas. Nos revela, Senhor, qual a intenção das pessoas em se chegar a nós. Qual é a intenção das pessoas de querer estar conosco? Porque a gente percebeu que as pessoas queriam ficar conosco pelo que a gente carrega. Mas não da forma como vocês estão aqui para aprender. Entendeu? Mas para tirar proveito. É isso. Não é? Mas para tirar proveito.
talvez pela situação financeira, talvez pelo que a gente poderia fazer eles chegarem ao ministério deles, porque isso também é outra coisa que o Senhor pede para eu falar. Vocês estão no nível de busca constante, de busca contra o pecado, em que vocês vão crescer muito, de forma sobrenatural e avassaladora no espírito. As pessoas vão começar a reconhecer a unção que vocês carregam. As pessoas vão começar a reconhecer quem vocês são em Jesus. E, consequentemente, isso vai levantar pessoas para se achegar perto de vocês, para fazer com que elas cresçam às suas custas. E isso é real. Amém? Para vocês terem noção, e eu vou falar esse testemunho e falar o restinho aqui das 3 fases da administração e vou orar. Mas no meu caso é por muitos levantes da minha vida, fechei as portas da minha casa. Amém, Márcia? O Senhor vai revelar, Ele vai revelar, certeza. O Senhor vai te mostrar, amém? O Senhor vai te mostrar, você pode ter certeza disso. Que o Senhor, Ele vai revelar, Ele revela o coração, Ele revela a intenção do coração, Ele revela o espírito. Ele vai mostrar para você. E aí, a outra parte da oração. Aí, qual a outra parte da oração que você faz? Você pede e faz assim: Senhor, me traz aqueles que são os seus amigos. Mostra para mim os amigos do reino. Me mostra quem é que o Senhor quer que eu tenha relacionamento. Me mostra quem é que o Senhor quer que faça parte da minha vida, que faça parte, que assente a minha mesa. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai trazer. Ele vai limpar e Ele vai trazer. Pode fazer. Faz, porque eu e meu marido, a gente está colhendo os frutos da oração hoje. Amém? Igual Labão queria ficar com Jacó, ficasse perto, mas por causa da... Exatamente isso. Para vocês entenderem, eu fui convidada, acho que faz uns 2 meses, para louvar aqui perto de uma igreja na minha casa aqui. Eu fui convidada para louvar, amém? Primeiro, o pastor falou que era só um domingo. Amém, glória a Deus, aleluia, vamos lá. Tudo começou como? Eu estava saindo da igreja do qual a gente estava na época, e aí a gente estava indo, né, voltando para casa. O pastor na porta da igreja pegou e falou assim, já tinha me visto passar, mas nunca tinha conversado comigo com meu esposo. Ele pegou e falou assim, e aí, você é levita, né, irmã? A paz do Senhor, levita, grande levita de Deus, e não sei o quê. E começou a falar, e virou para o meu esposo e falou, você é um pregador da palavra, você tem um dom da palavra, você ministra, você prega. E começou a falar. E aí ele pegou e falou assim, eu queria convidar a irmã para vir aqui domingo louvar. A irmã aceita? Eu falei, amém, eu aceito. Lógico que eu aceito. É para a glória do Senhor, eu aceito. E aí a gente foi lá no domingo louvar. Quando cheguei no domingo, louvei, glorifiquei ao Senhor, tal. Só que aí depois ele pegou e falou assim, eu espero você na quarta. Aí eu peguei e falei, ué. Falei, amém, mas não era só no domingo? Aí foi no domingo. Aí foi na quarta. Quando cheguei na quarta, a gente louvou, adorou, tal. Mas entenda algo, gente. Escuta o que eu tô falando agora do discernimento do Espírito. O domingo foi até ok. Na quarta eu já não consegui louvar direito. Na quarta eu me senti presa. Eu não conseguia adorar em espírito e em verdade do jeito que eu sempre adorei. Eu senti que tinha algo diferente. E eu pegava e eu falava, mas tem algo que tá me impedindo de louvar aqui dentro. Mas o que é que está acontecendo? Amém, glória a Deus. Quando eu fui dar tchau para a pastora, eu falei, tchau, pastora, obrigada pela oportunidade. Foi uma bênção louvar o Senhor aqui junto com os irmãos e tal. Ela falou, não, mas você vai voltar no domingo. Eu falei, ué, mas de novo? Aí eu peguei, olhei para o meu marido, eu falei, amém, vamos voltar no domingo. Mas é só no domingo, porque eu não senti mais de ir. Aí a gente foi no domingo. Quando chegamos no domingo, a mesma dificuldade. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa diferente. Não é eu, não sou eu que estou adorando, está me impedindo, a minha adoração não está subindo. E eu sei que quando eu adoro, eu sinto a presença de Deus. E aí eu peguei, e a pastora depois, né? Aí tá, não, esse é depois. Aí, beleza, aí a gente foi. Quando terminou o culto, escuta só. Quando terminou o culto, o pastor veio e traz as revelações, né? Porque é um ministério profético. Aí ele veio começar a trazer revelação. Aí ele veio e falou com meu marido. Aí ele pegou e falou assim, Deus está te dando uma chave muito grande, né?
Deus está te dando uma chave muito grande de algo que você precisa e vai ser nessa semana. Isso foi no domingo. Deus está te entregando uma chave. E aí o meu marido, amém, recebeu, porque a gente estava precisando mesmo de uma resposta. E aí meu marido falou, amém, eu recebo essa chave. E para mim ele trouxe outra profecia, que eu não lembro de qual que foi. A do homossexualismo, né? Da macumba. Olha só. Ele pegou e falou assim, eu tinha tido um sonho, amém? Na mesma noite, isso eu vi que foi de Deus realmente, eu tinha tido um sonho, na mesma noite, em que estavam lançando feitiços de macumbaria sobre a minha vida, amém? Para vir o espírito de homossexualidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, né? Porque eu tenho os meus filhos. E isso é real, porque na linhagem da parentela da minha filha, existem esse espírito de homossexualidade da parte do pai dela, amém? Então eu estou sempre lutando, guerreando, blindando para que isso, né, já foi quebrado, mas a gente tem que estar sempre constante vigilância, porque isso é uma maldição hereditária, né, da parte do pai dela. E aí Deus trouxe a confirmação, e aí ele pegou e falou assim, olha, fizeram uma obra de macumbaria e feitiçaria sobre a sua vida, lançaram nas regiões celestiais uma obra de macumbaria e feitiçaria nas regiões do inferno, para vir um espírito de homossexualidade sobre a sua casa. E eu falei, misericórdia, só que aí eu entendi porque eu já tinha sonhado. E aí ele falou, Deus quebrou. Eu falei, amém, eu já tinha orado quebrado. Só que aí, depois disso, amém, glória a Deus, aleluia. Só que aí, o que ele falou depois? Ele pegou e falou assim, e Deus fala que o lugar de vocês é aqui nessa igreja, que é aqui que vocês vão crescer, é aqui que você vai tomar, olha só, é aqui que você vai tomar conta do ministério de mulheres. Você vai ministrar as mulheres aqui nessa igreja. Os seus ministérios só vai para frente se vocês continuarem conosco. Só que aí eu olhei para a cara do meu marido, depois a gente chegou em casa, eu falei, não faz sentido. Não faz sentido, essa profecia não vem de Deus. Porque Deus já tinha falado para nós o que ele queria. Deus já tinha nos direcionado o que ele ia fazer. E não testificou nem no meu espírito e nem no espírito do meu esposo. E a chave que ele falou que ia ter, também não recebeu. Então, lembra quando eu falo das profecias? Lembra quando eu falo que nem tudo que tem cara de Deus, parece que é Deus, parece que é de Deus, veio da forma como se Deus fosse fazer, mas não é. Mas não é de Deus. E a gente só entende isso se você tem discernimento. Se eu não tivesse discernimento e Deus já não tivesse ministrado no meu coração, e no coração e no espírito do meu esposo, talvez a gente tivesse ficado ali. Porque ele me ofereceu, gente, ele me ofereceu o grupo de mulheres para mim tomar conta. Eu nunca tinha entrado na igreja. Mas ele reconheceu a unção que estava sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. Então entendam, as pessoas vão querer tirar proveito do que você carrega para fazer o ministério deles crescer, porque eles acham que o ministério é de homem, mas o ministério não é de homem, o ministério é de Deus. É o que todo mundo fala, é o meu ministério. Não, não é o meu ministério. O Freedom Identity de Restaurando Altares não é o meu ministério. É o ministério do Senhor, que pela graça e a misericórdia de Deus, ele entregou na minha vida para me tomar conta. E eu vou ter que dar conta de cada vida de vocês que têm se alimentado aqui nas lives, dos que estão se tornando membro. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que dar conta. E aí, o que você fez com a vida da Monique? O que você ensinou para a Carminha? Por que você falou isso para o Moacir? Por que você fez isso com o Iveson? Ei! As pessoas se esquecem. As pessoas se esquecem que quando a gente ascender aos céus, que a gente estiver lá cara a cara com o papai, a gente vai ter que dar conta de cada ensinamento, de cada heresia, de cada coisa que não estava escrita na palavra que foi ensinado. Misericórdia, gente. Vamos ter temor pelo Senhor. Sangue do Cordeiro, misericórdia. Se tem uma coisa que eu falo toda vez aqui para vocês, se tem uma coisa que eu morro de medo na minha vida, é eu chegar lá no céu e o Senhor falar, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Misericórdia, eu rasgo as minhas vestes branquinhas na hora, eu falo, Senhor, misericórdia.
As pessoas se esquecem que Deus vê tudo, Carla, exatamente. Deus vê tudo. Então, pela unção, por aquilo que vocês estão renunciando, por aquilo que vocês estão pagando preço e vocês estão crescendo na presença de Deus, a unção vai ficar de forma avassaladora. As pessoas vão reconhecer que vocês vão ser homens, que vocês são homens e mulheres de Deus. E elas não vão querer pagar o preço. Elas não querem pagar o preço. É mais fácil eu oferecer um cargo, eu oferecer um título e ter você aqui fazer o meu ministério crescer, do que eu colocar nas mãos e na dependência do Espírito Santo e fazer com que ele cresça. Porque o que acontece hoje é que as pessoas não estão deixando Deus fazer o ministério vir à tona. Eles querem fazer o crescimento por força própria. Eles querem prender as pessoas pelos dízimos e as ofertas. Eles querem ficar fazendo campanha atrás de campanha para trazer libertação, para trazer reconciliação, para trazer a obra aqui não sei o quê, para fazer isso e aquilo outro. Sendo que se você pegar e colocar o Espírito Santo à frente de todas as coisas, tudo flui, tudo acontece. Tem restauração, tem libertação, tem cura, tem renovo. O marido que estava em casa, que não ia para casa, vai para casa. Que estava perdido no mundo das drogas, sai das drogas. Mas isso é o quê? É o Espírito Santo. Eu não posso querer aqui tirar braço de ferro com Deus, o Senhor vai me dar, que não sei o quê. Não, ele faz tudo conforme ele quer, o ministério é dele. Gente, o ministério é dele. Vocês concordam comigo? Que se o ministério é do Senhor, ele vai trazer as pessoas? Ele vai manifestar a glória, ele vai abençoar, ele vai trazer a cura da prostituição, ele vai libertar da prostituição, ele vai libertar do vício, ele vai libertar da pornografia, ele vai libertar dos demônios, ele vai libertar da depressão. Gente, é óbvio, eu não preciso ficar fazendo campanha atrás de campanha, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, é errado, lógico que não é errado. Mas não se resume a isso, se resume a deixar o Espírito Santo fazer o que ele tem para fazer e ele tomar o lugar de honra dele. E o meu papel, o papel do povo é o quê? Paulo fazia o quê? Paulo, gente, é só a gente viver a palavra. Paulo fazia o quê? Ele ensinava. Ele escrevia as cartas ali dando ensinamento. Ele falava o que tinha que ser feito. E o povo ia e caminhava com as próprias pernas. Quando precisava de correção, ele ia e falava, você está errado. Quando ele precisava de exortação, ele ia e falava, não é assim. Mas as pessoas estão matando a igreja primitiva. As pessoas estão tirando o Espírito Santo de dentro da igreja. As pessoas estão fazendo tudo conforme as suas vontades. Tudo conforme eu acho que tem que ser assim. Não, eu não acho nada, eu não sei nada. Não, é igual o jejum. Eu tinha a ideia do jejum, do ministério dos 40 dias, amém? Do jejum romper. Ele é real, ele é a base, mas Deus já me falou, para cada povo vai ser um jejum diferente, vai ser uma forma diferente. Para quem está fazendo jejum, as ministrações que tinham, eu não faço nenhuma. Deus dá a ministração por dia, para aquele momento, para aquela hora, para aquele povo. Deus falou para esse povo, eu quero isso. Eu falei, amém, Senhor. E uma noite antes, ele ainda pegou e falou, você vai trabalhar muito. Aí eu falei, na hora que eu estava recebendo a impartição da pastora, da apóstola, a oração da apóstola, ele falou, você vai receber muito, você vai trabalhar muito. E na hora eu não achei que era da forma como está sendo, porque só Deus sabe. Às vezes eu peço até desculpa, as pessoas me mandam mensagem, eu não consigo responder, porque realmente eu estou trabalhando muito. Deus me deu outro direcionamento para esse povo que está fazendo jejum. Para quem enviou os endereços, vocês vão ver o que o Senhor pediu para eu fazer. Vocês vão receber na casa de vocês. Então, me perdoem para quem eu não consigo responder, amém? Mas é porque eu estou trabalhando muito para o reino. E isso é o quê? É eu estar sensível à voz do Espírito Santo. A igreja, gente, o ministério é dele, o ministério não é meu. Eu trabalho para o Pai. Eu trabalho para o Pai. Todo mundo fala, mas você trabalha por quê? Eu falo, eu trabalho para Deus. Eu trabalho para Deus. O melhor chefe. O meu patrão é o melhor patrão que eu tenho. Então, cuidado, amém? Cuidado acerca do que vocês vão receber pela manifestação do poder de Deus na vida de vocês. Não se deixem corromper. Não se deixem, porque o que vai acontecer é que as pessoas vão ver a glória de Deus na vida de vocês. Amém? Mais do que vocês já estão tendo. Mais do que as pessoas já estão vendo.
Estejam atentos. Amém? A unção. Bom dia, Eliane, a paz do Senhor Jesus. Amém? Para a gente encerrar, a unção e o poder de Deus, ele é viciante na nossa vida. Amém? A unção e o poder de Deus, ele é viciante. Quando o poder de Deus entra no nosso corpo, a gente não consegue controlar. Pois o fogo do Senhor entra em cada célula no nosso corpo e ele vai quebrando toda a fortaleza. É por isso que muitas vezes a gente chora, é por isso que às vezes a gente pega e se prostra diante do Pai. Entendam, quando a gente está debaixo do poder do Espírito Santo, automaticamente, eu pelo menos vivo isso, e muitas pessoas que eu acompanho também, a gente se prostra com o nosso rosto diante do grande eu sou. A gente reconhece a santidade dele, a gente reconhece que só ele é santo, porque é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quer falar algo? Amém. Meu marido vai falar algo e a gente ora, tá? Bom dia, pastor. Está saindo o som. Acho que Oh, tá. meu Deus, saí aqui. Eu perdi a mensagem dela que ela colocou, deixa eu ver. Só um minutinho que o meu marido vai falar Aqui. algo. A Carminha colocou aqui, ó. Gente, desde o início do jejum, tô vendo umas pessoas diferentes. Carminha, eu quero dizer para você que você seja bem-vinda. Isso significa que Deus ele está começando a trazer para você um discernimento muito maior. Alguns sabem, outros não sabem, mas eu carrego isso, tá? Eu consigo perceber numa mensagem de texto, numa digitação por WhatsApp, se a pessoa está bem ou não está bem. Eu consigo perceber só da pessoa falar comigo por telefone, eu percebo que tem algo de errado. E às vezes acontece de eu simplesmente tocar na pessoa, pegar na mão, um abraço e Deus me mostrar depois que tem coisa errada. Então, assim, cada um de vocês tem um modo que Deus trabalha, mas Deus, o Espírito Santo, ele tem infinitas possibilidades de te revelar caráter e identidade de pessoas. Amém. Então, Carminha, começa já a se preparar, porque o Senhor, ele está trazendo um discernimento para você de um modo que não vai ter como você ser enganado, a não ser que você queira ser enganado. Isso é para todos, tá? A minha esposa sabe, só para vocês saberem, uma vez eu peguei na mão de uma pessoa, uma única vez. Aquela pessoa, ela só me cumprimentou, pegou na minha mão, pronto, foi embora. Quando foi à noite, Deus me mostrou vida de adultério da pessoa, entendeu? E foi confirmado por pessoas que conhecem há anos. Foram afastados ele acabou sendo afastado do ministério, da liderança de louvor, tal, e assim vai. Mas assim... e Deus revela para que haja conserto, né? Não é para que a gente se ache expor. Aliás, a gente acabou nem expondo, né? Não, a gente apenas chegou até o pastor, né? Mas, gente, é isso que vai acontecer. O Espírito Santo, ele começa a trazer tudo. Não é para que você seja melhor, mas que você não seja enganado. Entende? Ele vai trazer pessoas que talvez quer te enganar, mas também vai trazer situações que talvez Deus vai te mostrar que aquela pessoa que está falando com você, ela está passando por uma dificuldade financeira, área sentimental, e assim você vai poder ajudar. É aí que começa a surgir o quê? As palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, porque são coisas que, como pode ser? Então, Carminha, primeiro eu acredito que quando a gente chega nesse estágio, Deus começa a trazer, assim como a gente estava conversando até com a Márcia, minha esposa, para quê? Para que você saiba quem são as pessoas de verdade que devem pôr o pé na sua casa, quem são as pessoas que realmente falam oi minha amiga e é amigo, ou é oi minha amiga com um punhal nas costas, entende? Deus sempre ele vai te revelar, ele vai trazer. Então, minha irmã, fique tranquila, eu acredito que esse jejum vai trazer muito mais do poder de Deus sobre a sua vida e de todos que estão fazendo, e vai te trazer um alto nível de entendimento, de discernimento, que ninguém vai conseguir mais te enganar. Quando eu falo ninguém, isso não é só na igreja. Eu digo até familiar. Né? Até familiar. Mas é uma pessoa que via como uma mãe para mim. E eu nem vi, eu nem li a mensagem aqui. Ela acabou de falar. Então é isso que eu tô falando. Por quê? Às vezes, o diabo ele sempre vai usar, gente, quem tá mais próximo. Ele não vai usar de fora. De fora a gente não vai confiar, mas quem abraça e beija é o que a gente mais confia.
Então Deus vai trazer discernimento. E Deus abençoe, tá? Pela sua vida, pela sua postura. Se batizou, tá buscando. E Deus, mano, ele ama quem busca. E ele derrama sobre quem busca. Exatamente. Tá bom? Deus abençoe. Antes, deixa eu só falar a palavra de sabedoria. Provérbios 4:27. Bom dia, Gabi. Provérbios 4:27 diz assim: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Isso daí é uma palavra de sabedoria que o Senhor nos deu em Provérbios 4:27. Tá? Amém? Vamos orar para que o Senhor venha diante dessas situações todas, tá? Depois você só fala para mim os últimos, para mim não me perder, tá? Que é discernimento, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu venho agora, papai, te louvando, agradecendo e agradecendo o teu santo nome por mais uma live. Obrigada, Senhor, pelo teu poder, obrigada pela tua glória, obrigada, Senhor, pela manifestação, Senhor, do Senhor aqui no nosso meio, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor se fez presente. Obrigada, doce Espírito Santo, porque o Senhor está aqui de forma palpável, verdadeira, genuína. Obrigada, doce Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que esta palavra cresça, Pai, que em nome de Jesus essa palavra crie raízes nos corações dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vivenciar, Senhor, em nome de Jesus, de forma íntegra, de forma profunda, de forma, papai, totalmente, na totalidade, papai, a manifestação do teu poder sobre a vida deles, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, adentrar no Santo dos Santos todos os dias, que eles venham sentir, Senhor, o teu poder de forma sobrenatural todos os dias. Permita-nos, Senhor, ficar como Moisés, com a nossa face resplandecente, ao ponto das pessoas verem, Senhor, a glória de Deus através da nossa vida, a verem a glória do Senhor através, Senhor, das nossas faces. Vai nos forjando, em nome de Jesus, Pai. Eu peço agora que o Senhor venha derramando discernimento de espírito, Senhor, sobre todos, ó Pai, sobre todos que estão aqui nesta live. Derrama discernimento de espírito, ativa, Senhor, em nome de Jesus, revela o coração das pessoas, revela a intenção de cada homem, de cada mulher, Pai, que se achegar perto, Senhor, destes homens e dessas mulheres que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, mostra a intenção do coração, mostra, Senhor, a alma, mostra, Senhor, o espírito, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento que está impedindo, Senhor, este homem, esta mulher de ver quais são as reais intenções das pessoas que se aproximam. Pai, em nome de Jesus eu te peço, apresenta, Senhor, em nome de Jesus, os amigos do reino, aqueles que são, Senhor, da tua parte, aqueles que verdadeiramente, Senhor, vão querer estar conosco por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente possa, Senhor, oferecer, em nome de Jesus. Pai, vai tirando, Senhor, toda a falsa amizade do caminho, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra este homem, contra essas mulheres, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha passando agora, Senhor, uma vassoura de fogo, papai, em nome de Jesus, em todas as amizades, em todo, Senhor, ciclo de amizade deste homem e dessas mulheres, amizades contaminadas, amizades, Senhor, que não são verdadeiras. Passa fora, Senhor. Arranca do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão no nosso caminho simplesmente para trazer impedimento, para trazer atraso na nossa vida, que está trazendo inveja, que está trazendo palavra de maldição, que está trazendo, Senhor, palavra, Senhor, que não é de vida, mas de morte. Arranca fora, Pai. Extirpa do nosso meio. Em nome de Jesus, passa, Senhor, a vassoura de fogo. Vai limpando, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ciclos, Pai, de amizade, de familiar, Pai. Em nome de Jesus, todo aquele que tem sido pedra de tropeço, em nome de Jesus, arranca do nosso meio.
Em nome de Jesus, Pai, aqueles que ainda, Senhor, estão tendo algum tipo, papai, em nome de Jesus, ó Pai, de impedimento de ministrar a palavra, eu sei, Senhor, que o Espírito Santo de Deus, eu sei que o Espírito da revelação da palavra está pairando sobre a vida destes homens e destas mulheres, eu sei o que o Senhor vai fazer, Senhor, sobre a vida de cada um, o Senhor está levantando águias, o Senhor está levantando generais, o Senhor está levantando aqueles, ó Pai, que vão ministrar a tua palavra, e eu declaro que toda confusão na mente cai por terra, eu declaro que todo medo, todo impedimento, toda timidez cai por terra. E em nome de Jesus, eu declaro agora uma unção de ousadia. Eu declaro entendimento aberto. Eu declaro a revelação dos altos, Pai. Em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que estão tendo oportunidade nas igrejas, aqueles que querem, Senhor, abrir canal no YouTube, no TikTok, não importa onde seja, todos aqueles que estão sentindo, Senhor, o chamado pulsando de forma forte, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, quebrando todo impedimento, todo embotamento mental, tudo aquilo que tem se levantado, timidez, cai por terra agora, tudo que tem se levantado, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que eles vão ter sim, Pai, ainda mais a manifestação do Espírito da revelação da palavra sobre a vida deles, para que eles venham, Senhor, ler a Bíblia e as palavras saltarem, Senhor, em seus espíritos, ó Pai, para que eles ministrem exatamente a verdade, para que eles ministrem exatamente, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja falado. Pai, aqueles que estão sendo atacados, Senhor, na área espiritual, eu peço que o Senhor venha, Pai, de uma forma palpável, em nome de Jesus, envia anjos do Senhor agora, Pai, envia anjos do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida de cada homem e cada mulher que está sendo atacada espiritualmente, visita o Moacir, visita a Lu, visita, Senhor, a Carminha, visita, Senhor, a Gleiciane, Pai, visita, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a Gabi, Senhor, todos que estão sendo, Senhor, atacados espiritualmente na madrugada, ou independente de ser na madrugada, sai agora em nome de Jesus. Todo ataque espiritual cai por terra agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, abre os cativeiros das mentes. Em nome de Jesus, vai limpando, Espírito Santo. Limpa o ambiente, limpa, Senhor, em nome de Jesus, o ambiente, Pai, desta casa. Aqueles, Senhor, que estão sendo atacados na madrugada, todo o terror noturno, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o terror noturno, Senhor, cai por terra agora, em nome de Jesus, todo espírito de Lilith, que rege nas madrugadas, e todos os demônios que estão debaixo desse espírito demoníaco, sai agora da vida desse homem e dessa mulher, sai agora, todo íncubos e súcubos, sai agora, em nome de Jesus, todo vampiro noturno que está sugando a energia deste homem e dessa mulher enquanto estão dormindo, sai agora, em nome de Jesus.